Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que alegria poder dividir esse momento com você. Eu ia falar entrar aí na sua casa, a gente ainda entra, né? Mas hoje, com tanta modernidade, você nos acompanha no lugar que você estiver, né? Pelo YouTube ou pela transmissão do programa pelos aplicativos também. Então, seja muito bem-vindo na plataforma que você nos acompanha. É um privilégio poder conversar com você e contar com a sua colaboração para a construção do pensamento teológico e nos ajudar, obviamente, aqui na conversa e no debate que nós teremos sobre os temas propostos, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, aproveite. A minha oração é que o programa edifique a sua vida e que, ao final, você seja abençoado, tá bom? Vou deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, inclusive repercutir tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só, @Zeca_Pereira. Chega por lá para a gente poder conversar e, inclusive, se você quiser mandar sugestão de temas, assuntos que você tem dúvida, quer que o Vejam Só trate, até de convidados também, na medida do possível, a gente conversa ali com todo mundo e tenta organizar essas questões, tá? Falando em rede social, quero só aproveitar esse momento aqui, antes da gente começar efetivamente a nossa conversa, para deixar registrado aqui um abraço para Ana Paula. Ela é da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Jardim Jaqueline, do pastor Tiago. Ana Paula, a gente se encontrou aqui no metrô em São Paulo e ela foi muito carinhosa. Obrigado, viu, Ana, pelo carinho. Falou que acompanha o programa todos os dias. Então, fica aqui registrado um abraço, viu, Ana? Obrigado mesmo pelo carinho. Foi um prazer te conhecer e espero que você curta esta e todas as edições do Vejam Só, tá bom? Fica aí registrado aí esse abraço para a nossa telespectadora. Deixa eu apresentar, então, os nossos convidados de hoje, para a gente, obviamente, colocar o tema e começar a nossa conversa. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o presbítero Rian Ferreira Custódio. Ele que é lá da Igreja Presbiteriana de Caieiras. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui, presbítero Rian. A paz, Deus abençoe a todos. Uma boa noite a você que está nos ouvindo. É um grande prazer, uma honra estar aqui. Na graça de Deus. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um privilégio recebê-lo, poder aprender um pouquinho também com o irmão. Antes da gente entrar na temática que nós vamos abordar na noite de hoje, vou pedir as referências da igreja. Claro. Então, de repente, alguém nos assiste ali da região de Caieiras, quer conhecer a igreja, onde que a igreja está localizada, como é que faz os dias e horários das atividades principais por lá. Tá, perfeito. A Igreja Presbiteriana de Caieiras, localizada na rua São João, número 37, no centro de Caieiras. Nós temos culto no domingo, tanto na parte da manhã às 9, quanto na parte da noite às 7 horas. E ali você pode participar conosco, estudos bíblicos toda terça-feira, porque é se aprofundando no conhecimento que mais nós conhecemos a Deus. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. O contato disponibilizado pelo presbítero Rian já apareceu aí para você. Mas nós vamos deixar salvo também lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Se não deu tempo de anotar, se você perdeu, a gente deixa salvo lá para você poder acessar. É a forma de você se comunicar com o presbítero Rian. Inclusive, se você quiser outras informações da igreja, da comunidade ali em Caieiras também, tá bom? É só chegar por lá, tá certo? E nós temos também o privilégio de receber, nesta oportunidade, o pastor James França Correia dos Santos, ele que é ministro da Igreja Manancial de Vida em Diadema. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja bem-vindo novamente ao Vejam Só, uma alegria reencontrá-lo. Uma honra muito grande, Zeca, participar, né, dessa edição do Vejam Só, e quero cumprimentar todos, inclusive presbítero Rian, Zeca, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. O pastor James, que é um parceiro aqui do Vejam Só, também sempre gentilmente atende os nossos convites. Bom, para a gente começar, vou pedir o mesmo. Pastor, as referências da igreja, por favor. Maravilha. Igreja Manancial de Vida em Diadema, Rua Afonso Pena, número 163. Cultos, quinta-feira, às 19 horas, com mais 30 minutos. E domingo, culto noturno,
né? E o estudo bíblico é todo domingo pela manhã, às 9 horas, mais 30 minutos. O culto da noite é 6 horas. Boa, 9 horas mais 30 minutos. Mais 30 minutos. Não pode esquecer. Boa. Os contatos também disponibilizados pelo pastor James já apareceram aí para você, né, durante a apresentação, mas nós também deixaremos salvos esses contatos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só chegar por lá para você ter acesso, tá bom? Vamos colocar na tela aí a pergunta central do nosso debate, que está baseada lá no Salmo de número 139. Eu vou ler só um versículo, o versículo 3, só para a gente entender do que o Salmo fala. Diz o seguinte: ó, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E a nossa pergunta é: Deus já decretou completamente o destino humano, ou seja, tudo está debaixo, não do controle, mas do decreto de Deus? Como você que nos assiste responde a pergunta, agora nós vamos saber como os nossos convidados respondem, tá? E na sequência eu vou abrir a oportunidade para você participar da nossa enquete também. Então, o presbítero Rian vai começar, ainda que de forma introdutória, colocando o caminho que ele vai seguir durante o debate. Na sequência, o pastor James também terá a oportunidade. E aí, presbítero? Deus já decretou completamente o destino humano e o que o Salmo, então, nos ensina sobre esta temática? Por favor. Não, maravilha. O Salmo de Davi ali é um salmo muito belíssimo, né? Porque nós vemos o controle de Deus. Nós vemos que Deus ele é presciente, ele é onipotente, ele é onipresente, e glória a ele por isso. É um salmo que nós vamos entender o quanto nosso Deus nos sustenta. Ele não apenas observa a história, mas ele nos sustenta durante isso. Mas eu gostaria, de forma introdutória, apenas fazer uma distinção do que realmente é o decreto divino. Porque eu acho que a partir disso o debate a gente consegue prolongar ele de forma correta. O decreto não é que nós estamos falando que Deus ele é um tirano em que obriga pessoas a fazerem o bem ou o mal. Deus faz os seus decretos, e eu vou usar o termos mais simples, o seu decreto ativo e o seu decreto permissivo. Onde Deus decreta de forma ativa a redenção em Cristo Jesus, a criação. Isso é o decreto ativo de Deus. O decreto permissivo de Deus é Deus permitindo com que o mal aconteça. Deus governa tudo isso não foge das suas mãos, mas é Deus que decreta isso nos seus planos sábios e justos. Mesma coisa, a redenção em Cristo Jesus, na crucificação, os homens são maus e crucificaram Jesus porque eram maus. Mas Deus sobressai a maldade do homem, colocando o seu decreto para que a crucificação fosse a redenção das nossas vidas. Boa. Então tem aí a observação inicial, né, do presbítero Rian. Óbvio que ele vai conseguir aprofundar, inclusive, essas temáticas que ele colocou, né, dessa distinção dos decretos. Mas antes da gente aprofundar isso, pastor James, quero te ouvir também como é que o irmão responde, então, a nossa pergunta, que caminho que o irmão vai trilhar no debate de hoje, por favor. Bem, eu acredito sim, né, o texto fala, é uma peça muito bonita, né, um salmo sapiencial, e ele menciona assuntos, né, e também coloca diante do leitor do texto uma dificuldade muito grande, né? Luiz Alan Suchoca trabalha essa dificuldade que o texto tem, porque ele não nos permite uma polarização. Ele nos leva a um conhecimento no qual ele diz no versículo 6 que é demais para ele alcançar. Que ele consegue mencionar de forma introdutória, mas não consegue atingir. Né? Todo esse conhecimento é elevado demais para mim. Então, nós estamos falando de algo que ele menciona, mas não consegue, é incapaz de sistematizar. Então, ao longo da trajetória do texto, e aí eu penso que não vou para ele em perspectiva teológica sistemática, mas eu vou, a partir dele, da sua análise, da sua perspectiva, tentar tecer um comentário que seja plausível para o ouvinte, para nós aqui desse debate. Tá. Nós vamos querer saber, então, depois exatamente como é que o irmão responde essa questão aí, do decreto mesmo. Mas eu entendi a linha que o irmão colocou e tendo a concordar. Realmente é um salmo que sistematizá-lo não é simples mesmo, porque ele traz muitas perspectivas que às vezes podem ser complexas, mas isso daí meus convidados que vão tratar na sequência. Antes, deixa eu abrir a enquete aí para você participar também, acessando o nosso perfil lá do Instagram, o @programa Vejam Só. Lá que
que você vai poder interagir com o programa, inclusive sabendo os temas, os convidados e tendo acesso aos contatos e também respondendo às nossas enquetes, tá bom? Então vamos colocar na tela aí, por favor, a enquete que a produção deixou lá para o programa de hoje, que é o seguinte, ó. Para você completar, tá bom? Então a pergunta é: o destino humano é, primeira opção, totalmente determinado por Deus. Segunda opção, influenciado pelas escolhas. Terceira opção, é um mistério. Então vai lá, escolha, vote aquela perspectiva que mais encaixa no seu raciocínio. Lembrando sempre que na postagem seguinte a gente deixa aquela caixinha aberta para você justificar a sua escolha, tá bom? Então, eu acredito que o destino vai sofrer interferência das escolhas por causa disso, disso, disso. Não, ele é determinado por Deus por conta disso, disso. Então vai lá, vote. A gente tenta, na medida do possível, colocar as suas reflexões aqui também durante a nossa conversa, tá bom? Presbítero Rian, vou voltar a palavra ao irmão e eu queria entender um pouquinho melhor essa questão da distinção que o irmão fez do decreto, colocando dois tipos aqui. Como é que isso funciona teologicamente? Como é que isso é na prática, até para a gente entender, o nosso telespectador também, por favor. Tá, não, maravilha. Quando nós falamos do decreto de Deus, nós não podemos esquecer da responsabilidade humana no meio de tudo isso. É claramente que o destino do homem ele está decretado por Deus. Uhum. No entanto, é claro que há as ações humanas dentro disso. Deus decreta com que seres livres, agentes livres, operem o seu fim principal. Deus é a causa primeira, nós somos a causa segunda. Deus faz com que, assim um texto bíblico nos apresenta, faz com que, mesmo que os homens maus, porque a sua natureza é caída, produza a maldade, não é Deus que incentiva ou coloca a maldade no coração do homem. Pelo contrário, o homem já assim produz porque é totalmente depravado. No entanto, Deus ainda está no controle de tudo isso, não de forma perspectiva, no sentido de só observando isso e reagindo a isso. Porque não é o Deus que a Bíblia não me apresenta. A Bíblia não me apresenta um Deus que observa e dessa forma reage. Né? Muitos vão utilizar o argumento da presciência, ele sabe porque ele sabe de todas as coisas. Mas é como se eu soubesse do fim do filme e assim eu reagisse a ele. Deus não, Deus escreveu, e o próprio Salmo vai dizer isso no seu versículo 16. Deus, ele escreve todos os caminhos dos homens. Agora, dessa maneira, a maldade em Deus, ao pecado em Deus, pelo contrário. Dessa maneira, há Deus sobressaindo sobre isso. No seu fim principal, a maldade é causar o dano. É a corrupção, Agostinho vai dizer. No entanto, é Deus sobressaindo a tudo isso com a sua soberania. Boa. James, eu queria ouvir de você essa definição de decreto também, como que você entende isso, até para a gente poder, obviamente, distinguir essas definições que são importantes. E depois eu emendo uma outra pergunta. Vamos começar no decreto, por favor. Bem, então vamos lá. Eu tenho um pouco de dificuldade com a questão do decreto, nesse sentido de que, uma vez que Deus decretou o destino, ele deve ser coercitivo. Porque a palavra de Deus ela não volta para ele antes de prosperar naquilo pela qual ela foi enviada. Então, um decreto divino, ele tende a ser, nessa tensão, coercitivo. Então, se Deus decretou que um homem mau, seja no final da sua vida, não alcance a salvação por causa de sua maldade, não há escolha para ele. Ele vai, enfim, não vai ter escolha, não tem retorno. É coercitivo. A maldade é o fim último dessa pessoa, até mesmo porque ele não pode invalidar esse decreto de Deus, uma vez que Deus determinou que ele vai perecer. Agora vamos ver, então, o que acontece no Salmo. Talvez a parte mais emblemática é o versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia escrito. Esse trecho foi o trecho que eu selecionei e fiz uma exegese, e apresento aqui de maneira rápida e simples, sem tentar consumir o tempo
favor. do presbítero também, tá? Então a gente começa com algumas dificuldades, né? Tanto a palavra meu embrião, né, que é golmi, que é um apax legômeno, né, que fala sobre moldar, dobrar, né? O embrião aqui, ele só acontece no Salmo 139, no verso 16, mas é usado geralmente para dobrar o barro, né? Ou seja, quando o barro ainda tem uma forma informe, ou seja, quando ele não tem forma alguma. E aí ele continua: os seus olhos viram os teus olhos, né, essa forma informe, né? O Senhor já me viu ainda quando eu era só um bolo de barro. E sobre os teus livros, todos eles foram escritos, né? E os dias foram idealizados, ordenados. Aí vamos lá. Na palavra que foram escritos, né, que é katevu no hebraico, nós temos a seguinte questão. O vocábulo vem da raiz katav, escrito, documento. A raiz verbal só aparece em textos datados do período exílico ou pós-exílico. Nós não temos essa evidência antes do exílio. A gente está num contexto exílico. É um salmo que, apesar de ser atribuído a Davi, ele é um salmo do exílio, do pós-exílio. Ou seja, tem questões fortes aqui sobre um conflito, um combate, uma argumentação contra a divindade babilônica. Inclusive do Tab Shibmati, que é a tábua dos decretos, né? Que é aquilo que Marduk segurava, né, que é o que determinava se um soberano tinha poder e autoridade, né? Então a gente está com uma referência aqui do mito babilônico, né, da Mesopotâmia, o Enuma Elish, né, que fala sobre as tábuas do decreto. Sim. Né, e fala sobre o sol, né? Por exemplo, tu me cerca por detrás e por diante. É o sol que está atrás e que está adiante, que está sobre. Né? Se eu vou para a alvorada, ou seja, no nascente ou no poente do sol, se eu vou no alto ou nas profundezas, é o percurso do sol. Né? Só que aqui ele vai adiante, porque o sol ele cumpre a sua trajetória, mas Deus, enquanto está aqui, também está lá, e também está acima, e também está embaixo. Então ele transcende, ele passa, ele dá um passo além na perspectiva babilônica. Né? Tanto na questão da trajetória solar, quanto na questão do decreto divino, que é algo específico do mito babilônico. Essa questão de uma divindade decretar e determinar todas as ações prévias antes de serem acontecidas, isso é mesopotâmico, isso é de tradição da Babilônia, está no Enuma Elish, né? O Marduk, ele assume as tábuas do destino, as tábuas dos decretos, e decreta o destino do ser humano a partir de então. Presidente Renan, quero te ouvir, então, sobre essa perspectiva que o pastor James colocou. Se eu entendi bem, pastor James, inclusive, não pode me corrigir, o caminho interpretativo que ele utilizou é por conta da cultura que o povo estava inserido. O salmista, então, traça um paralelo dessas divindades ou do jeito que elas organizavam com Deus e como Deus é muito maior do que isso, para que o povo, né, ao ler, tivesse essa referência. Então, os babilônicos falam que a divindade deles vai organizar tudo. Deus vai além disso, porque antes de qualquer coisa ele já sabia. É esse caminho, né? Pronto. Então não tô doido. Vamos lá, presbítero, quero te ouvir, por favor. Eu confesso que essa linha interpretativa eu vejo muito problema nela, com todo respeito. Mas quando nós partimos pelo pressuposto que esse salmo não foi escrito por Davi, ele é um salmo do exílio, nós colocamos em xeque a veracidade das Escrituras, porque nós começamos a falar que toda a Escritura, e assim eu posso ir por essa linha interpretativa, toda a Escritura, Gênesis até Daniel, todas essas Escrituras acontecem no exílio babilônico. Se eu parto por esse princípio, claramente eu caio num erro de dizer que foi inventado para combater outras religiões a palavra de Deus. Isso não é uma verdade. Ela foi a revelação do próprio Deus para o seu povo. Dessa maneira, o seu povo entendia a perspectiva de Deus no acordo com o que ele estava vivendo. O que eu concordo que a história nos corrobora para ajudar a entender. No entanto, não é isso que Deus faz ao se revelar. Quando Deus se revela a Moisés, ele se revela para que Moisés o conheça e assim o povo conheça. Porque se eu levo para o exílio, eu começo a levantar questões
se realmente a Bíblia ela é a palavra de Deus. Se eu estou falando do decreto, e o Antigo Testamento fala muito sobre decreto, mas o Novo Testamento também fala sobre decreto. O que não é algo mesopotâmico ou algo grego, é algo bíblico. Porque Paulo assim fala, porque Pedro assim fala, porque é algo bíblico. Então, quando eu parto desse pressuposto, eu tendo a ver um ponto muito negativo nisso, que é não reconhecer a confiabilidade das Escrituras. O porquê, muitas vezes, nós temos poucos achados, ou alguns achados que não são poucos, melhor dizendo, tal isso pode me fazer entender aquilo. Isso é um grande problema para mim. De uma edição posterior dos textos, né? Exatamente. E aí, Certo. só para só para mim dar mais uma pincelada sobre claro, isso, por favor. aquilo que o exílio faz é falar sobre a tradição que já era passada. Então, esse texto, por mais que talvez nós não encontramos os papiros deles escrito por Davi, nós sabemos que o povo assim já recitava isso. Já era comum. E a Babilônia, após ter invadido Jerusalém, claramente destruiu muitos dos documentos que ele tinha. No entanto, Deus preservou isso no coração do seu povo. Sim, tinha aquela famosa tradição oral, né? Exatamente. Que já era transmitida e indicada pelo povo. Bom, não sei se você quer oferecer uma contra-argumentação. Quer, né? Eu queria, porque toca Então, vamos numa questão muito particular das escrituras, né? Que é da exegese, da análise literária, que nós fazemos, e não se trata de veracidade do texto bíblico. O livro dos Salmos, eles são divididos em 5 livros. Nós temos certeza de que do 1 ao 42, que é o primeiro livro dos Salmos, ele é escrito todo por Davi e tem palavras, estruturadas, enfim. E ele, assim como o Pentateuco é a base para o escrito de todo o Taná, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá é a base. O primeiro livro de Davi é a base para todos os outros salmos. Isso não significa que é uma inverdade, mas de que foi escrito num período ou reeditado. E a Bíblia, o texto bíblico, ele é um processo gradativo de escrita, de reedição, de edição ao longo do tempo. E dizer que algo foi escrito no período exílico ou no período de Davi, mesmo que seja para Davi ou com referência a Davi, não torna ele uma inverdade, o texto uma inverdade. Então, é só essa questão, tá? E com base, isso que a gente faz com base na exegese, na análise literária, dos termos, do cenário do salmista, do ambiente que ele evoca, do uso de termos no hebraico, e isso aponta para um período específico. Sim, e a partir disso fazer uma leitura que não coloca no texto uma questão dogmática ou doutrinária tão fervorosa, vamos dizer assim. Você não tem que, na linha que o irmão defende, o irmão me ajuda, quando ele fala essas questões, ele não está dogmatizando o texto. Na sua primeira fala, você falou sistematizando. Exatamente, não dá para tirar a doutrina dali. Agora, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, justamente no vocábulo, é quando fala que ele escreveu no seu livro, a única tradução aqui no hebraico da palavra katav do pretérito perfeito é exclusivamente nesse texto. Porque esse vocábulo ele aparece mais 2 vezes, aparece 4 vezes. O ikatevu, ele aparece 4 vezes, que foram escritos. Está no pretérito perfeito. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 13, está escrito assim: todos aqueles que deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão. Isso é o mesmo vocábulo, só que está escrito serão escritos. Por quê? Porque o verbo katav, ele não está no perfeito, ele está no imperfeito. Então, ele tanto pode ser escrito no passado, no presente e no futuro. Tá? Em Ezequiel, capítulo 13, versículo 9, diz assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo e não serão escritos. Tá? Então, aqui que fala que o Senhor escreveu no seu livro, pode ser muito bem traduzido com referência no próprio texto, serão escritos ou estão sendo escritos. E eu tenho base para isso nas 2 palavras, que uma é bordar e outra é tecer. O salmista usa aqui que Deus teceu como tecido, mas não apenas teceu, mas e borda esse tecido. Ou seja, ele foi tecido
mas também está sendo bordado. Ou seja, é um processo que está acontecendo. Não é algo determinado, mas é algo que está acontecendo. Sim, olha adiante aí, né? Vamos lá, Pedro, quero te ouvir sobre essa perspectiva aí que o pastor James colocou agora, principalmente dessa aplicação gramatical também, de que a explicação dele ia nessa linha, né? Não está tudo pronto já, mas vai acontecendo conforme as coisas vão desenrolando. Tá, não, perfeito. Quando nós fazemos análise, e respeitando mais uma vez, sempre, né, uma exegese sobre o texto, nós não podemos fazer a exegese apenas de palavras por palavras. Isso é muito importante para a gente entender a profundidade daquilo que o salmista quis dizer. No entanto, nós temos que respeitar o contexto da qual elas foram escritas, como o pastor bem ponderou, dizendo que há um antes, o porquê que nessa tradução se traduz assim e porque lá em Jeremias é de um jeito e de Ezequiel é de outro. Quando nós vemos, o que o salmista está abordando é sobre toda a soberania de Deus sobre o homem. Então ele vai dizer sobre o conhecer, ele vai dizer sobre saber o mais profundo. Antes de nós sabermos falar, antes de termos qualquer tipo de órgão, ele assim sabia, ele assim moldou, e essa é a palavra utilizada. A mesma palavra utilizada em Jeremias, quando ele vai falar sobre o oleiro que molda o barro. Perfeito. É da mesma maneira com o ser humano. No entanto, eu vou fazer essa aplicação dizendo que porque pode-se entender isso, então quer dizer que, e aí eu já devolvo uma pergunta para o pastor, é que os dias estão sendo escritos, não está escrito, estão sendo escritos, que eu acredito que essa seja a interpretação do pastor. No entanto, se isso for uma veracidade, há algo que pegue de surpresa a Deus, algo que não foi escrito por Deus, que só observado e pode ser mudado pelo ser humano? E aí, pastor James? Muito boa pergunta. Peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo, aí na sequência o irmão volta aí dessa pergunta aí, se existe algo então, já que o processo é simultâneo, se é algo que vai surpreender Deus então nessa escrita aí. Rapaz, eu estava pensando em outra coisa aqui, mas ele fez isso, deixa eu colocar aqui, vamos ver como é que o pastor James vai sair dessa. Deixa eu chamar um intervalo, é rápido, é só o tempo de você respirar um pouquinho, tomar uma água e a gente já volta com essa resposta do pastor James, tá certo? Antes do intervalo, deixa eu só deixar aqui para você uma indicação, para você que quer estudar teologia, que gosta de teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, o Vejam Só indica para você a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus. É uma instituição parceira aqui do programa, são mais de 25 anos caminhando juntos, tá certo? E é a nossa indicação para você que quer se preparar, que quer se aprofundar, que quer conhecer um pouquinho melhor os textos bíblicos, tá bom? Então procure pela grade. O telefone já aparece aí para você. É o código 11 318 015 19. 318 015 19 é o telefone da grade, tá bom? Para você poder entrar em contato e aí tirar as suas dúvidas com a Secretaria-Geral, ver os horários, os modelos e como tudo acontece por lá também, tá bom? Então, anota direitinho o telefone que aparece aí para amanhã, em horário comercial, você ligar e tirar todas as suas dúvidas com a grade, tá bom? Antes do intervalo, eu também quero deixar aqui para você as redes sociais da HIT. Chega lá nas redes sociais para você conhecer tudo aquilo que a gente faz por aqui. Às vezes você acompanha só pelo Vejam Só. Mas tem muita coisa que a gente produz aqui e que eu tenho certeza que você vai curtir também, tá bom? Então chega por lá para você conhecer toda a nossa programação, os programas, os nossos conteúdos, saber tudo aquilo que nós estamos produzindo aqui na emissora, tá certo? O Vejam Só vai fazer uma pausa rápida, mas na sequência nós já estamos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa, hoje falando sobre o decreto de Deus. Será que Deus já decretou todas as ações do homem? Baseada na leitura do Salmo de número 139, recebendo no nosso estúdio o
presbítero Rian Ferreira Custódio e também o pastor James França Correia, que ficou o primeiro bloco devendo uma resposta para a gente aqui. Sim. Quer dizer, devendo também não, né, pastor James? Aí é muito duro da minha parte, né? O senhor já respondeu que não deixei, né? Mas ele vai responder agora, tá? Então, a pergunta que foi deixada pelo presbítero Rian é: algo vai pegar Deus de surpresa, então, pensando na perspectiva que o irmão mesmo colocou, da possibilidade de que as coisas sejam escritas conforme acontecerem? Por favor. E não, porque Deus ele é presciente, ele sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. A nossa questão é se Deus determinou as ações do ser humano, né? Ele não é apenas presciente, mas ele decretou a ação, as microações cotidianas. Um sorriso, um não sorriso, um pegar ou não pegar, fazer ou não fazer, falar ou não falar. E parece que a determinação que está no Salmo, né, no versículo 16, não é a determinação de ações, mas é a determinação do dia, né? E a palavra yomim, do hebraico, ela é uma das palavras mais importantes para a definição de tempo. E o que Deus determina é esse tempo, tá? E não ações, o texto não fala de ações, né? O texto não fala das ações. E aí, se Deus decretou a pergunta, e eu devolvo a pergunta, por que então que no versículo 23, agora ele chega diante de uma questão muito emblemática? Se ele já sabe que Deus determinou todas as coisas do seu dia, por que ele no versículo 23, ele encerra essa oração dizendo: Senhor, me sonda, conhece o meu coração, prova, vê se há em mim, olha, sonda o meu coração, investiga o meu coração, a palavra aqui, esquadrinha, mede, né, vê e vasculha. Por que ele está pensando nessa pergunta? Para Deus fazer isso, se antes ele já sabe que Deus já sabe de todas as coisas. Não há nada escondido. Vê que ele termina o Salmo perguntando: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê aí, verifica, faz essa verificação. Então, vê que na consciência do salmista, ele não está pensando nessa dogmática sistemática, né? nessa questão de que Deus determinou todas as coisas e todas as ações, até mesmo porque ele fala: tomara que Deus desse cabo dos inimigos. Ele está espantado diante do horror dos inimigos. Por que ele está espantado se ele já sabe que Deus determinou esse horror dos inimigos? Então, não há essa questão. Nós estamos aqui diante de um texto que pretende dar esperança, resposta, combater uma perspectiva teológica rival, né? As perspectivas do Egito, da Mesopotâmia, enfim, da veneração ao Sol, ao Marduk, as tábuas do destino de Marduk, mostrando a soberania divina, da qual ele declara que, ao falar sobre isso, ele não consegue atingir ou sistematizar. Mas ele menciona, ainda que superficialmente, isso nos coloca de joelhos diante do texto, diante do Deus apresentado no texto, e não pensando nessa lógica polarizada entre soberania ou não soberania, né? Ou essa questão de não soberania, mas determinação ou não determinação. Tá? Então, essa é a pergunta. Se Deus determinou, por que então ele pede para Deus sondar o seu coração e verificar se existe algum caminho mau ou não dentro do seu coração? Tá bom, então vamos lá, as respostas. Maravilha. Assim, quando nós vemos o salmista falando, há uma coisa do texto bíblico, que é a inspiração do Espírito Santo, que vai aquém do autor. O autor muitas vezes está escrevendo algo, a sua consciência não é totalmente clara sobre aquilo, porque a revelação de Deus, para ele, é algo, e Deus está mostrando uma coisa um pouco mais além para nós, que temos essa leitura. Agora, respondendo à questão, é porque Deus ele determina os meios também. Porque essa pergunta, ela implica, então, por que eu oro? Como um calvinista, por que eu vou orar se Deus assim determinou? Porque eu peço: Senhor, por favor, me ajuda amanhã. Senhor, por favor, me ajuda na situação que eu estou passando, se eu sei que Deus assim decretou. Porque Deus decretou os meios e não apenas os fins. Deus decretou que eu buscasse a santidade. E o decreto de Deus não é levando pessoas ao inferno, porque ao inferno nós já estamos indo. É o decreto mudando o meu coração através do seu Santo Espírito, fazendo com que eu me converta do meu caminho. Então, dessa maneira, o salmista termina dizendo: Senhor, eu ainda dependo do Senhor. Não é porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas que eu não dependo do Senhor, eu dependo. Olha para ver se há em mim, corrija os meus caminhos. Se eu precisar, se assim necessitar, eu anseio pela sua ajuda.
É assim que o salmista Davi ele está exemplificando, né, aqui quando utiliza todos esses artifícios linguísticos para nos mostrar o fim que Deus sabe, Deus predestinou. No entanto, nós dependemos de Deus. Há uma frase que eu gosto muito de utilizar, é porque nós fazemos teologia não a partir de Deus. Por que não a partir de Deus? Porque Deus ele é mais do que a Bíblia. No entanto, nós fazemos teologia a partir do que Deus quis revelar, que é as Escrituras. Então, eu não posso olhar para a minha vida na perspectiva divina, porque eu não sou Deus. E glória a Ele por isso. O que eu sou é um mero pecador que estou vivendo as consequências dos meus próprios atos, que eu estou vivendo as consequências daquilo que Deus predeterminou. Então, enquanto vivendo eu oro, Senhor, por favor, me ajuda. Enquanto vivendo Jesus Cristo, o que ele fala? Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice poderia ser afastado? O cálice ali, Jesus está falando, olha, eu preciso que o Senhor faça isso? Que o Senhor tire isso de mim? Não, ele está dizendo, eu preciso do Senhor. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu necessito do Senhor. Posso devolver uma outra pergunta aqui? Não só pode, como deve. Quando nós fazemos, é claramente que a exegese aqui é do Salmos 139, mas a Bíblia ela não tem contradições. Há textos um pouco mais difíceis de nós explicarmos, mas não há contradições. E para corroborar com esse texto, eu gostaria de utilizar outros dois textos. Um está em Jó 14, versículo 5, que dito, visto que os seus dias estão contados, contigo estão os números dos meses, tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Claramente você terá que responder isso, mas só utilizando um texto de Jeremias 10, 23 também, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha dirigir os seus passos. O que o Jeremias, o que o autor de Jó e o que Salmos está mostrando é um Deus que determinou, mas há um Deus também que passa conosco as nossas aflições, porque mesmo sendo atemporal, é como eu vendo o meu filho criança. Eu sei muitas vezes a consequência do ato do meu filho, longe de me querer trazer essa exemplificação, mas para que a gente possa entender. No entanto, eu me faço na linguagem do meu filho para que meu filho entenda. Deus, ele utiliza a nossa linguagem para falar conosco. Isso é a graça maravilhosa do Senhor. Bom, então aí a pergunta, pastor James, vamos lá. Bem, legal. O texto, o Salmo 139, ele mostra que Deus conhece, né? O texto específico que ele fala da determinação é exatamente o 16, a qual eu peguei como foco aqui. E o que ele determina no 16? Ele determina os dias, né? E tem uma coisa que eu tenho certeza, e isso está muito claro, que Deus determinou e não tem como a gente fugir. Deus determinou que eu nascesse exatamente nesse tempo. No presente tempo em que determinado presidente do Brasil, Deus determinou o local onde eu nascesse, Deus determinou o Brasil, Deus determinou a mãe, o pai, a origem. Isso a gente não consegue fugir. E ele, determinando o início, o local, a origem, ele também determina, já está determinado a porção de tempo que eu vou viver, até onde eu consigo alcançar a minha vida. Ou seja, o espaço onde eu vivo, o tempo onde eu vivo está determinado. Tá. Porque se eu viver 100 anos, eu sou de 89, né? E se eu, graças a Deus, chegar a 100 anos, então o contexto social a qual eu vou viver já está determinado. Nesse bloco de 100 anos. Eu não nasci, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu não nasci na França, na era napoleônica. Eu não nasci na Revolução Inglesa, na Inglaterra. Eu nasci nesse determinado tempo, né? E aqui, o Yomim fala sobre tempo, fala sobre local, fala sobre a determinação dos dias. E Deus determinou que o salmista nascesse naquele tempo. E é esse tempo a qual ele faz referência no Salmo, é qual ele está atribuindo a glória de Deus neste tempo. Então, o texto não evoca microações, microatitudes. Isso, o salmista deixa bem claro que está acontecendo no verbo entretecer, que é bordar, e tecer, né? Ou seja, algo que está acontecendo, porque... construído. Exatamente, porque Entendi. o tecer é o tecido, o entretecer é tecer sobre o tecido. Ou seja, é o Deus que tece, mas continua tecendo. Ele me determinou, mas continua agindo, fazendo,
né? Então, é algo que está acontecendo e, além do foram escritos, eu tenho a liberdade e posso, tanto pelo contexto quanto pela palavra, traduzir que os meus dias estão sendo escritos ou serão escritos, porque não existe nenhum texto do Antigo Testamento que foi escrito previamente. Todos os textos foram escritos depois do acontecimento. Quando o pastor faz essa questão de Deus determinou, mas ele determinou a sociedade, mas não determinou os meus dias, não é aquilo que as Escrituras nos apresentam, com todo respeito, pastor. Nós vemos, por exemplo, a crucificação de Cristo, ela foi escrita antes dela ter acontecido. Porquanto Cristo seria traído, o seu valor foi escrito antes. E ele foi escrito designado a ele. Salmos, nós não podemos fazer sistematizações em cima de salmos. No entanto, o próprio Jesus Cristo cita salmos. Sim. Os salmos messiânicos, os salmos de ressurreição, e todos esses escritos por um fim. Qual fim esse? A crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então, sim, nós temos textos que, sim, escritos antes do acontecimento. Nós temos, por exemplo, algumas profecias, e dessas profecias, elementos detalhados de como aconteceria. Isso por quê? Porque Deus não determinou a sociedade. Porque senão assim ficaria uma dualidade muito esquisita. O Senhor determina a sociedade a qual eu vivo, o tempo a qual eu vivo, mas ele determinou o presidente qual está no nosso país, mas ele não determinou que pessoas votassem a esse presidente. Então como que ele determinou esse presidente? Fica essa incógnita. Porque se ele determinou a causa, por que ele não determinou os meios para isso? Se ele determinou quanto tempo eu vou viver, como é que eu vou morrer, ele também determinou. E se determinou como eu vou morrer, ele determinou as atitudes desse dia. Então, para chegar a essa morte, né? Para chegar a essa morte, seja por... Isso daí faz sentido, hein, pastor James? Não, porque, por exemplo... eu entendi a resposta. Você entendeu? Eu acho que nessa perspectiva faz sentido. Não é exatamente o que eu disse. Então, eu nem vou comentar nada. Vamos te ouvir, que é melhor. Não, é porque eu disse que Deus determinou o tempo. Ele não determinou o presidente é lá por escolha dele e por escolha de quem votou nele. Você escolheu ser um presbiteriano e um pastor. Tá, entendi. E você está aqui num mundo cheio de possibilidades, a qual você escolheu essa. Não, tá, entendi. Então, ele determinou esse tempo. Então, quem nasceu nesse ano aqui no Brasil, Deus determinou isso, mas não essas circunstâncias... Existem as possibilidades do nosso tempo. Por exemplo, se você tivesse nascido num outro contexto, as possibilidades seriam outras. Talvez não haveria nem a possibilidade de você ser um pastor presbiteriano, um presbítero presbiteriano. Ou seja, Deus determina o tempo, o local do nosso nascimento e nos oferece as escolhas desse período para que nós possa escolher. Perdão a interpolação, o pai e a mãe, Deus assim também determinou? Então, Deus já determinou com quem eu casaria. Então, não foi uma escolha livre, no sentido que o arminianismo acredita. Se Deus determinou já quem seria o meu pai e minha mãe, não foi uma escolha livre. Ele voltou na linha de raciocínio, né? Que eu entendo. Então, a ideia é, se Deus escolheu o tempo que você vai nascer, ele determinou o seu pai e a sua mãe. É isso. Não tem problema. É o tempo, o local, a origem. Assim, o pastor tem filhos? Tenho filhos. Tem filhos, eu tenho também filhos. Então, assim, Deus determinou com que eu casasse com a minha esposa, que nós tivéssemos filhos, mas Deus não determinou com que eu escolhesse a minha esposa? Sim, determinou. Eu escolhi minha esposa. Então, Deus determinou isso. Então, Deus não determinou só o fim, o tempo. Deus determinou também as atitudes, porque senão... O Salmo, ele remete a que ponto? Qual é o ponto fundamental do Salmo? A origem dentro do ventre. Esse é o ponto de partida do Salmo. Isso, da substância ainda informe. O Salmo está falando da substância informe, né? A palavra, voltamos no hebraico, né? Que é gomi. Está falando do meu embrião ainda informe. Nós estamos falando numa perspectiva de que começa no ventre. Sim. Você está entendendo? Então, as escolhas anteriores a essa, Deus determina ali no ventre. É algo que acontece no momento em que a massa, que está falando, a massa embrionária que está no ventre, Deus conhece a partir daí. A determinação começa a partir daí. Né? A minha perspectiva, né? Não, a minha perspectiva começa a partir desse ponto. Eu estou pensando no embrião, eu estou pensando no ventre, no início da vida que começa dentro do ventre. Que eu imagino, até o presbítero Rian citou, dessa questão da livre escolha que
os arminianos defendem. E que, nesse momento, não tem escolha. Não tem escolha. Certo. Então, vamos dizer assim, não sei se a linha de raciocínio é essa, o irmão vai ajustando aqui comigo. Essa determinação acontece até o momento que entram as escolhas do homem. É isso? Exatamente. Pronto. E aí, quando nós vemos, né, o exemplo que nós damos aqui, que Deus determinou quem seria o pai e quem seria a mãe, Deus determinou que Maria seria a mãe de Jesus Cristo, certo? Uhum. Deus determinou que José seria o pai ali escolhido para ele. No entanto, Deus determinou também a crucificação, o final de tudo isso. Deus determinou como seria isso e quem o trairia. Nós podemos ver isso em Atos 4, que eu posso ler o texto aqui um pouco mais para frente, mas por quê? Qual que é a questão principal? Se os decretos de Deus, eles barram na minha liberdade, que assim é falado, ele não é tão Deus assim. Me permita usar essa palavra, porque é um Deus que tem que barrar a sua vontade de acordo com a vontade do ser humano. Toda a história da humanidade está vinculada às decisões do humano. O que eu vejo totalmente ao contrário disso. Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus já estava crucificado antes da fundação. O que nós vemos é que a crucificação teria que acontecer. E aí eu estou trazendo um pouco mais amplo para a gente chegar no Salmo, né, e falar novamente dele. Então isso já deveria que acontecer. Se isso já deveria que acontecer, Jesus Cristo ele teria que se encarnar. Jesus Cristo teria que pagar um preço. A Virgem teria que conceber. Isso é determinações do Senhor. O que eu não posso afirmar é que isso só aconteceu porque o homem tomou uma atitude. Porque senão Deus barrou na minha vontade. Sim. Então são dois deuses brigando. Enquanto a minha vontade for adiante, Deus, a sua não consegue. Essa é uma dificuldade que eu não tenho. Porque eu acredito que Deus, em sua soberania, aí que está, talvez não esbarra na minha vontade, mas barra na minha dogmática sistemática, no dogma sistemático que eu carrego. Porque se Deus é soberano e Ele quiser determinar que as escolhas sejam feitas pelo ser humano, Deus pode fazer? Deus pode fazer. Se Ele determinou que a sua soberania é deixar com que o ser humano escolha algo, isso torna menos Deus? Seria uma opção do próprio Deus, né? Seria uma opção do próprio Deus permitir com que o ser humano, né, participasse desse processo de construção de caráter, ou naquilo que Agostinho fala em La Trinità, o Deus que ama e transborda esse amor ao ser humano e não faz com que esse ser humano seja recíproco de forma coercitiva. Sim, ele é tão soberano que deixa o homem livre. Decidir se vai amá-lo retornando ou não. Boa. Então, essa é a questão sobre a soberania divina, né, que eu tenho, que na minha sistemática, no meu modo de pensar, e a partir do texto bíblico, eu não vejo essa dificuldade. Pois bem, foi aquilo que até eu iniciei, fazendo a distinção que realmente é decreto, porque para o português, quando nós falamos um decreto de algo, parece que nós estamos pré-ordenando aquilo e pronto, e acabou. E vai ser assim, eu estou ordenando, eu sou a causa única para isso. Que eu bem iniciei dizendo que existe dois tipos de decreto. A bondade do ser humano, e Calvino ele vai dizer isso, é produzido por Deus. É um decreto de Deus ativo. A fé é produzida por Deus, Efésios vai dizer isso. No entanto, a maldade do homem não é produzida por Deus. A maldade do homem é pelo coração corrompido deste homem. O que Deus decreta permissivamente. O que é isso? No decorrer da história, para deixar aqui algo fácil para a gente poder entender, no decorrer da história, Deus decretou aonde ele, de forma ativa, agiria e aonde ele permitiria que aquilo acontecesse. O porquê que é um decreto? Desde quando aquilo acontece, a causa final para aquilo ser barrado é Deus, e Deus assim não faz, é o decreto divino. Porque se eu posso parar algo e eu não quero parar algo, eu estou decretando que aquele algo pare. Bate, por exemplo, né, num trem desgovernado. Sim. Então, seria isso. Irmãos, infelizmente a gente precisa caminhar aqui para o encerramento, então cada um dos irmãos ainda vai ter a oportunidade de fazer uma conclusão, uma consideração final para a gente poder encerrar, mas quero desde já agradecer, acho que foi muito, muito bom, apesar de claramente divergentes as opiniões,
muito respeitoso, cordiais, e eu acho que esse é o propósito principal. Obrigado por esse carinho aqui com o programa. Então, o pastor James inicia com as considerações finais, conclusão, depois o presbítero Rian vai ter a oportunidade, então, de encerrar o programa, tá bom? Por favor, meu irmão. Então, eu quero agradecer, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de poder participar. Presbítero Rian, a reverendo Zeca. Obrigado. Grande honra, né? Ao amigo Thomas e por toda a produção desse programa, né? Que enobrece as noites do povo brasileiro. Uma benção. Bem, basicamente, você pode me acessar também pelo direct do Instagram e pedir essa resposta que eu fiz por escrito, né? E eu posso te entregar, tá bom? É uma exegese que eu fiz do versículo 16 e tentei demonstrar aqui que Deus, ele de fato decreta, mas ele decreta os dias e o tempo onde esses dias acontecem. E dentro desses dias você tem escolhas a serem feitas com relação ao que Deus te proporciona. Né? Então, você tem a oportunidade de ter nascido nesse tempo, está assistindo esse programa tão maravilhoso e diante disso, então, dizer que você tem a oportunidade de servir a Jesus com todas as suas forças. Escolha por isso, porque esse é o melhor caminho a se fazer. Muito obrigado. Amém. Obrigado, pastor James, pelo carinho, pela consideração com o Vejam Só. Para você, o contato do pastor James à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. E, se for pedir o texto e for utilizar, cita a fonte, tá bom? Não vai pregar lá falando que você teve essa revelação, que não é assim, não. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. Presbítero Rian, também aí, 2 minutinhos aí para as considerações finais, por favor. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus, ele é bom e ele realiza desejos do coração. Já foi um dia ouvindo e assistindo a esse debate, o desejo do meu coração poder um dia participar e Deus assim realizou. Obrigado pela oportunidade, obrigado, pastor James, por toda a cordialidade. Mesmo discordando, nós somos irmãos em Cristo, isso eu acredito fielmente. Se nós confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós somos irmãos em Cristo. E aí, para concluir a minha fala, acho que os irmãos podem, também vou abrir essa disposição, ir lá no meu direct do Instagram, pedir um pouco mais dessas informações, que aqui o tempo é corrido, rapaz. Sim. Mas Deus, ele determinou as coisas porque ele é bom e ele é gracioso. E a sua determinação traz tranquilidade aos nossos corações. Sim. A maldade do mundo que nós vemos não fugiu e não é Deus assistindo isso. Deus coordena e governa tudo isso com a sua maravilhosa e soberana graça. E isso acalma o meu coração, acalma o coração dos ouvintes, porque Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para nos dar uma certeza. Que certeza é essa? Ele é soberano sobre a história. Seja a história do ímpio, seja a história do eleito. Ele é soberano sobre tudo isso. Então, nós deixamos isso muito claro, né? Não é uma discordância, mas que a redenção de Cristo Jesus na cruz faz com que eu fique tranquilo, porque Deus determinou isso, não poderia ser diferente. Então eu fico tranquilo porque fui comprado pela essa graça, fui comprado por esse amor, e isso é um determínio do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, presbítero Rian, pelo carinho, aceitar o nosso convite. As portas estão abertas, espero que tenha curtido. Retorne outras vezes no programa, foi muito bom aprender contigo, né? Uma fala mansa, hoje os dois, né? Essa fala mais calma, mansa, onde a gente pode com tranquilidade aprender também. E o tempo é rápido. Se a gente for colocar na ponta do lápis, deve dar uns 25 minutos mais ou menos de fala para cada um. Tem que ser muito direto e muito objetivo mesmo para colocar tudo aquilo que as perguntas às vezes carecem de explicação. Mas eu quero agradecer demais aos meus convidados que sabiamente conseguiram fazê-lo, tá bom? Antes de encerrar, deixa eu colocar na tela o resultado da nossa enquete. E lá no nosso perfil do Instagram, a gente perguntou para os nossos internautas o seguinte: o destino humano é... Vamos ver como é que ficaram as porcentagens? Tá aí, 49% dos nossos internautas dizendo que o destino é totalmente determinado por Deus. 45% afirmando que ele é influenciado pelas escolhas. Bom, 49 a 45 em época de pesquisa eleitoral, né? Empate técnico, né? Praticamente. E 5% foram lá no não sei, afirmando que isso é um mistério. Eu confesso que esse programa, ultimamente, ele tem estado estranho, porque os calvinistas estão ganhando as enquetes. Eu não sei o que está acontecendo, isso não é comum, mas as nossas enquetes têm proporcionado isso. Bom,
Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima!